Então, a gente pode esperar uma chegada de algum mestre novamente? Porque você disse que todas as janelas foram com chegadas de mestres, né? Sim. Então, eu acredito que seja Mestre Jesus, se a gente for para o hinduísmo, Krishna. Sim. Será que a gente vai ter algum avatares, mestre vindo? né? Algum Esses avatar? são avatares. Mestre temos vários. Ah, tá. Temos vários, né? Mas aí estamos falando de avatares que chegam nesses momentos críticos para proporcionar esse salto quântico na evolução, né? E eu sinto que sim, estamos aí na iminência, né? De aparecer. Um novo avatar, sim. E o fato de eles aparecerem, a energia deles é tão elevada que isso reverbera pela Terra toda, pela consciência planetária? Exatamente. Seria isso? É isso. E pode proporcionar a transformação. Né? Pode proporcionar que aconteça esse salto. Certo. Esse salto, que é um salto grande, né? Estamos falando de transformar o medo em confiança, né? O egoísmo em altruísmo, não é qualquer coisa. Espero que dessa vez a gente não o crucifique, né? Porque se chegar, quem vai acreditar na pessoa, né? Será que nós temos essa capacidade? É isso que eu estou falando. Até agora nós não tivemos. Até agora todos os grandes mestres que passaram por aqui foram crucificados, foram cancelados, foram ridicularizados, pela grande maioria. Claro que sempre tem aqueles que acabam né, conseguindo enxergar e receber. Absorver, né? Mas estamos falando de uma transformação coletiva. Então, com Krishna foi assim também? Krishna marcou o início dessa grande transformação, porém marcou o início do Kali Yuga, que é essa idade de ignorância que nós estamos. Ele veio inaugurar essa fase. Porque, de acordo com a cultura védica, né, nós estamos, nesse momento, dentro do Kali Yuga, que é a idade da ignorância, idade das trevas. Estamos no início da idade das trevas. No início. No início. Tá? Mas existe a possibilidade de haver um parênteses. Um hiato. Um hiato. Né? Um respiro. Um respiro. Né? Então, uma idade de ouro dentro dessa idade de ferro. Uma idade de luz dentro dessa idade das trevas. Trabalhamos para isso. E quem sabe, né, isso possa até proporcionar uma transformação do propósito do planeta. Porque o planeta até então tem sido isso. Ele passa pelas 4 fases, né, a fase do ouro, né, da prata, do bronze, do ferro, onde a cada era os valores espirituais vão diminuindo, até que desaparece. Caramba! Né? E fica só a ignorância mesmo. Né? Agora, existe uma possibilidade desse planeta deixar de trabalhar assim, né? E passar a proporcionar um lugar de descanso, um lugar de evolução e não de expiação e de purificação. Esse seria o Vale das Sombras que tem no seu capítulo 15 aqui? É uma forma de compreender também. Até mostrar para o pessoal aqui, Em Busca da Verdade, autobiografia de um yogi brasileiro, Cyprian Baba. Ganhamos a nossa unidade aqui, né? Depois vai estar na descrição para o pessoal conhecer melhor o seu trabalho. Sim. Né? Mas tem esse capítulo que ainda vamos ler aqui com muito afinco, do Vale das Sombras. Seria? Eu estou lançando esse livro, né? Em todas as livrarias do Brasil, que é um momento que eu senti, né, esse momento que eu vou fazer 60 anos agora, em novembro. Senti que era a hora de eu fazer um balanço desses meus 60 anos de serviço e compartilhar com o mundo meus aprendizados. Parte de um exercício da consciência, igual você acabou de pedir para o pessoal, né? Sugerir para fazer. Eu faço um balanço profundo, né? E compartilho minhas experiências. E, inclusive,
essa visita ao Vale das Sombras também. Porque, como eu falei, existe um Vale das Sombras que é coletivo, que é o planeta que está vibrando nesta frequência de purificação, de transformação, e existe também isso acontecendo na esfera pessoal individual. Muitas vezes precisamos entrar no Vale da Sombra da Morte para poder reconhecer nossos erros, nossas falhas. Eu estou compartilhando como transformar isso, como iluminar a escuridão, como transformar o veneno em néctar. Seria como se fosse um deserto escuro da alma? Um deserto escuro da alma, podemos chamar assim. Podemos chamar assim. Que todo ser humano, em algum momento, acaba passando. Igual a Terra que você estava falando, né? Mas aí você disse que a gente está em Kali Yuga, certo? Certo. Segundo os Vedas. Isso. E o Kali Yuga seria a Era das Trevas. Isso. Ele tem como se fosse um mapa das eras que a Terra passa? Se você puder passar para a gente. Sim, com certeza. Então, Satya Yuga é a idade do ouro. É a idade, ou a era, onde os valores espirituais estão presentes, onde as pessoas estão se lembrando da sua natureza divina, estão podendo manifestar a sua natureza divina. A gente já passou por essa era alguma vez? Algumas vezes. Quando que foi? Algumas vezes. Isso há muito tempo atrás. Antes de Cristo até. Segundo a tradição védica, isso foi aí há dezenas de milhares de anos atrás. Nossa, caramba, estamos longe. Estamos longe. Entendi. E aí, depois, na sequência, a Idade de Prata, onde os valores espirituais começam a ser esquecidos. Começam a ser esquecidos. Mais alguns milhares de anos. E aí vem a Idade de Bronze, até chegar na Idade de Ferro, que é esse momento atual, aonde os valores estão completamente esquecidos. Completamente esquecidos. Nossa. É muito raro quem lembra da sua natureza espiritual, da sua natureza divina. Voltamos para a emergência espiritual. É muito raro. A grande maioria está iludido a respeito da sua identidade. Muitos acreditam ser, Rótulos. um nome, uma história, um título, um cachorro e assim por diante. Então estamos apegados a pessoas, animais, coisas que nos dão referências de quem somos, mas que na verdade não somos nada disso. Nada disso. Você não é seu nome. Você não é sua história. Você não é seu corpo. Nem muito menos um bem material. Muito menos um bem material. Um título. Então, isso diz respeito a esse momento de Kali Yuga. É um esquecimento completo da nossa natureza divina, de quem de fato somos no mais profundo. E aí, claro que o trabalho para encontrar a si mesmo é muito maior. É muito desafiador, é mais difícil, requer mais disciplina, requer mais dedicação, né? Mas é possível. Com certeza. Mas eles falam existe um porquê, um propósito de ter esse ciclo que vai do ouro ao ferro? Depois eu imagino que a gente volte ao ouro de novo. Exatamente. Deve ser um ciclo, né? É um ciclo que acontece infinitamente, eternamente. Isso é da natureza desse plano que vivemos. É da natureza do planeta e desse plano dimensional. Ele é assim. Ele funciona assim. Então, a característica ou uma marca desse plano dimensional é a impermanência. Impermanência. E nós precisamos encontrar equanimidade diante da impermanência. O que seria a equanimidade? É você aprender a dominar sua mente de maneira que você esteja sereno diante de todas as oscilações.
Não importa se faz chuva, se faz sol, se é dia, se é noite, se tem ou se não tem, você é o mesmo. Você está sereno, em paz. Um equilíbrio. Esse equilíbrio se conquista com yoga. Então, dentro dessa tradição da qual eu pertenço, sou um representante, né? Yoga é aquilo que nos vincula com a graça divina, que nos vincula com a nossa real natureza, com aquilo que somos de fato para além dos nomes, dos rótulos, né? Da história, a verdade de quem somos. Então, o yoga no Brasil, especialmente, foi popularizado com a sua dimensão física, com as posturas psicofísicas, os exercícios respiratórios, o foco na saúde, no bem-estar. Mas essa é só uma pequena dimensão, um pequeno fragmento do yoga. O yoga é muito mais do que isso. O yoga espiritual, ele possibilita que consigamos desenvolver equanimidade mental diante da impermanência. Diante de que nada é permanente. Nada é permanente. Tudo passa. Tudo passa. Nascemos, crianças, vamos para a adolescência, para a vida adulta, envelhecemos, morremos e assim sucessivamente. Saímos de um relacionamento, entramos em outro, saímos de um trabalho, entramos em outros e por aí vai. E por aí vai. Ficamos felizes, ficamos tristes, ficamos eufóricos, ficamos deprimidos. A ideia é um equilíbrio, né, Baba? A ideia é aprender a encontrar um ponto de serenidade, de equilíbrio, diante de todas essas modificações constantes que são inerentes a esse plano da existência. Quando você fala plano da existência, o que seria? Existem vários planos? Vários planos. Então, para simplificar, às vezes eu me empolgo, né? E começo a falar aqui, assim, como se todos estivessem entendendo o que eu estou falando, né? Mas se a gente não entender, é porque o pessoal de casa não está entendendo e a gente vai fazer a pergunta. Tá legal, então. Esse planeta, né? Fica mais fácil falar desse planeta, né? Mas assim, quando estudamos mais a fundo, descobrimos que existem muitos planos dimensionais coexistindo simultaneamente, né? E esse aqui é um deles. Esse aqui, onde estamos aqui, largura, altura, profundidade, tempo, espaço, é um plano dimensional. E... Quase como o que a física quântica diz, mais ou menos nessa linha. Como se existissem outros planos... Outras dimensões. Outras linhas de tempo. Outras linhas de tempo, isso. E essa linha de tempo, então, que é dominada pelo tempo e pelo espaço, né? Espaço, tempo, altura, largura, profundidade, tempo, aonde nós existimos e nós temos um ego, né? Que é o intermediador entre o mundo interno e o mundo externo. E esse ego, ele está limitado por conta das crenças que foram recebidas. Então, para a gente poder ter acesso a outras dimensões, precisamos conseguir ter esse domínio sobre... Tem que dissolver o ego? Não tem que dissolver o ego, tem que integrar o ego. O ego tem que aprender a transitar, ele tem que amadurecer. Tem que amadurecer. Né? O ego, ele que às vezes é também metaforicamente chamado de morte do ego, ou morte psicológica, é um estágio onde o ego amadurece a ponto de deixar de tomar as decisões sem a anuência do eu superior, né? Do eu maior que nos habita. Então, são 3 instâncias que nos habitam. Um eu inferior, né? Que são as nossas falhas, o nosso medo, nossa raiva, nossos ciúmes, nossa vingança. São os nossos impulsos, ódio, assim? São os impulsos destrutivos, tá. Né? Autodestrutivos e, consequentemente, que também destrói o outro, né?
São mecanismos de defesa que criamos para nos proteger de choques de dor. Humilhação, rejeição, vergonha. Exclusão. E a vergonha é também parte do pacote. É um mecanismo de defesa também. Faz parte do eu inferior também. Tá. Né? As máscaras, que é um fingir ser. Né? Usamos uma máscara para nos mover no mundo, para ir aqui, para ir acolá, para receber aplauso, para ser reconhecido, para ser aceito, para agradar. São os papéis que a gente São interpreta. papéis que a gente interpreta. Ok, isso aqui é uma instância da personalidade. Eu inferior, máscara. Tá? Tem aqui um ego, ou eu consciente, que é esse que é o mediador, então, entre o mundo interno e o mundo externo. É esse que escolhe estar aqui, é esse que escolheu vir aqui conversar com vocês. Sou eu que estou aqui conversando com vocês. Sim. É um eu consciente, ou ego consciente. Né? E existe um eu superior, um eu divino, né? Que é o que chamamos de ser. Então, esse ego consciente é o herói da jornada. É ele que vai identificar o eu inferior e as máscaras e que vai escolher transformá-los, que vai escolher renunciá-los, que vai escolher não ceder aos caprichos deles e que vai, em dado momento, se entregar para o eu superior, que é esse eu divino. Por isso que Que não é o dá ser. para dissolvê-lo. Por isso que não dá para dissolvê-lo. Ele precisa passar por um processo de amadurecimento para que ele caminhe para o bem e não para o mal. Exatamente. É isso. Mas eu sinto que em mim, ele parece como se o meu eu superior tá aqui e ele é uma tampa que não deixa eu olhar. Como se o meu eu superior fosse o céu azul e o meu ego são as nuvens. Sim. E aí eu não consigo me conectar com o meu eu superior. Sim. Por quê? Porque requer prática, requer treinamento, requer estudo e prática. Estudo e prática. Requer autoconhecimento, conhecimento específico de como usar esses recursos internos e como o eu consciente pode fazer para acessar essa dimensão superior dentro de você, esse eu superior. Então, por exemplo, a prática da meditação. Utilizamos meditação, utilizamos mantras, repetição de mantras, às vezes alguns exercícios respiratórios, exercícios de atenção. Então, são ferramentas que utilizamos para quebrar essa barreira que você identificou e acessar esse eu maior, que é fonte de sabedoria, que é fonte de bem-aventurança. Né? Então, as escrituras sagradas diz que esse eu superior é Sat Chit Ananda, existência, consciência e bem-aventurança. São os Vedas também? Os Vedas que falam isso. Que este eu superior, que às vezes chamamos de ser, às vezes chamamos de consciência, uma palavra em sânscrito, Atma. Atma. É existência, consciência e bem-aventurança. Então, quando isso se manifesta, quando você acessa essa dimensão dentro de você, o sofrimento desaparece. As perguntas cessam, porque todas as respostas são respondidas naturalmente. Sem medo. Fonte do conhecimento. Nesse lugar não existe medo, não existe separação, não existe divisão, não existe dualidade. Dualidade? Eu ia perguntar. Não existe dualidade. Foi isso que veio na minha cabeça. Eu ia te perguntar, não existe o yin e yang, então? Nesse lugar não. Nesse lugar está o centro, onde o yin e o yang se conectam. Como se fosse o centro. É o centro. E é possível acessar através da meditação, de um silêncio interior profundo. Desse lugar emana um amor pleno por tudo e por todos. Quando atingimos isso, nós podemos chamar esse estado de testemunhar. É um testemunhar equânime, sereno,
pleno. Podemos chamar de plenitude. Plenitude. Essa é a plenitude. Que é um tema de um outro livro. Plenitude, a vida além do medo. É um livro que eu escrevi durante a pandemia. Mas esse momento, ele pode durar mais que... Quanto tempo dura? Por que eu pergunto isso? Porque a felicidade, normalmente, falam que ela tá em um segundo. Uma respiração, né? Quando a gente dá aquela gargalhada, aquele momento muito feliz, ele é, tipo, tão passageiro que se você colocar um ponto, é praticamente no now, né? No presente. Já a plenitude, você pode ficar com auxílio de uma meditação durante um tempo? Então, essa felicidade que você descreveu, como disse o Satya Sai Baba, é um intervalo entre duas tristezas. Muito bom. É um intervalo entre duas tristezas. E vai voltar sempre. Quando você começa, através do estudo e da prática, a acessar a plenitude, você, em algum momento, aprende a chave para permanecer nela. E é isso que faz de você um senhor de si mesmo, um mestre de si mesmo. Caramba. É quando você aprende a entrar nesse lugar na hora que você quiser. Você tem um domínio sobre isso. Então você passa a agir no mundo a partir desse lugar. Então, as suas ações no mundo nascem da presença. E não mais é uma reação em função do passado, não é o passado em você reagindo. Estão me compreendendo? Com certeza. Porque os seus traumas, eles estão todos no passado. Todos no passado, exatamente. Sim. Então, muitas vezes você reage, você não age, você reage. É o passado em você falando suas mágoas, seus ressentimentos, sua criança ferida, suas crenças, todo o conhecimento que você recebeu do mundo. Isso tudo é passado. Então a plenitude, ela é diferente da felicidade. É diferente dessa felicidade. A plenitude, ela esparge a bem-aventurança, né? Que podemos também até traduzir como felicidade. Mas uma felicidade sem causa. Que sem não causa. Depende de nada lá fora. Nossa. É um perfume da consciência do ser. Nossa. Desse eu E o sentimento divino dele, quando a gente está feliz, geralmente a gente está animado, né? Mais feliz mesmo. A emoção. Alegre, com a emoção, alegre, por ter exato. conquistado, por ter conseguido, ganhei o prêmio. Uma euforia, né? Isso, uma euforia. Sabe? O sentimento da plenitude, ele é mais... Como ele é? Ele é mais sereno, mais ele pacífico. É sereno, pacífico. E não depende de nada lá fora. Ele vem de dentro para fora, não é de fora para dentro. Nossa, muito E bom. é muito mais forte? Não é que é assim que é mais forte, é diferente. Sim. É diferente. Dá para sentir, então. Com certeza, Com estamos certeza. aqui com esse objetivo. Eu diria que o objetivo da vida é esse. É encontrar esse lugar dentro de nós. O objetivo da vida é encontrar esse lugar dentro de nós que nos proporcione a plenitude, que é algo de dentro para fora e não a felicidade que é algo de fora para dentro. Que não depende de causas externas. Exatamente. Esse é o objetivo da vida. Enquanto nós não estivermos procurando isso, nós ainda não estamos vivendo o objetivo da vida. Que perfeito, hein? E voltando ali nos Vedas, eu gostei muito, que eu gosto muito desse tema. De onde vem o Vedanta? Como surgiu? De onde vem? Quais são os principais pilares? Esse conhecimento foi compilado por alguns sábios há muitos milhares de anos atrás. 7 sábios canalizaram, aterrizaram esses 4 grandes livros que contêm tudo que existe nesse mundo. 4 Vedas, 4 grandes escrituras que contêm praticamente tudo. É dito que aquilo que não está nos Vedas não está em lugar algum. Tudo está nos Vedas. E o Vedanta é a parte espiritual dos Vedas, que mostra o caminho para a autorrealização, para encontrar a plenitude, que não depende de nada lá fora, que é um
encontro profundo com o seu eu interior, com o seu ser. Né? Então, esse conhecimento vem sendo transmitido de mestre para discípulo há muitas gerações. Esse conhecimento, que também é chamado de Sanatana Dharma, ou caminho da iluminação, ou caminho da religião eterna, ele só pode ser transmitido de mestre para discípulo. Né? Então, embora os Vedas estejam aí disponíveis para quem quiser estudar, né? E a parte espiritual, que é a Vedanta, que estão contidos nos Upanishads, que são, então, ao pé da letra significa aos pés do mestre, que são conhecimentos transmitidos da boca do mestre para o ouvido do discípulo, né? Isso foi codificado. São conhecimentos que falam especificamente da jornada espiritual de autorrealização. Como trilhar o caminho da iluminação espiritual, como se iluminar espiritualmente. Como encontrar essa plenitude, como encontrar essa bem-aventurança, como encontrar esse lugar lá dentro em que você está em paz e equânime, independentemente do que esteja acontecendo lá fora. Então, isso vem sendo transmitido, né, através de todas as tradições fidedignas, as tradições que chamamos de Parampara, que é essa transmissão mestre-discípulo. Através de estudos e práticas. Então não é uma religião. Não é uma religião. É uma filosofia. Podemos chamar de filosofia prática de vida. É o caminho da iluminação que pode atender a todos, de todas as religiões. Então, meu mestre costumava dizer, eu estou acima de todas as religiões. Por quê? Eu não me importo se você segue Jesus, se você segue Buda, se você segue Krishna, se você segue Rama. Deus é amor, e o amor é Deus. Então, o mantra principal da nossa tradição é assim: Prabhuapa Jago, Paramatma Jago, Meresarve Jago, Sarvatra Jago. Isso significa que Deus desperte em todos, que desperte em mim, que desperte em você, que desperte em todos os lugares. Esse Deus é amor. É o seu eu interior mais profundo. É o ser disponível, né? Que está disponível para todos. Para todos, independentemente da religião. Mas você acredita que, de certa forma, a religião pode ser um impeditivo para a gente alcançar essa plenitude? Sem dúvida. Por causa dos dogmas? Sem dúvida. Sem dúvida, a religião pode ser um grande impeditivo. Grande impeditivo. Por quê? Para você conhecer Deus de verdade, que é esse que age através de você, que olha através dos seus olhos, que é esse núcleo da sua interioridade, você precisa se libertar das representações mentais de Deus, das fantasias de Deus, das crenças sobre Deus. Senão você não consegue chegar na verdade. Né? Então essa tradição da qual eu pertenço chama-se Satya. Satya significa a verdade irrefutável. É aquilo que é, que foi, que é e que sempre será. É o que fica depois que você se liberta de todas as crenças, né, de toda a imaginação, de toda a fantasia, de todo o conhecimento emprestado. Aquilo que é imutável, que é pleno, estável, é Satya. Trabalhamos para chegar nisso. E muitas vezes, para chegar nisso, temos sim que abrir mão de muitos dogmas, de muitas crenças. Sem dúvida. Eu passei por isso. Como que foi essa sua jornada de um buscador, né? Até interessante para as pessoas saberem, porque quando a gente vê uma pessoa, um yogi, né, um mestre espiritual, a gente vê como se estivesse muito distante da nossa realidade, né? Você tem uma história de vida muito incrível que mostra que não é tão distante assim. Não, todos nós podemos, né? Eu sou um ser humano, como todos, né? E eu estou contando essa história nesse livro. Tá aí, né? Em Busca da Verdade, autobiografia de um yogi brasileiro.
Eu estou contando a minha jornada que começou muito cedo. Fui uma criança que nasceu com uma sede da verdade. Eu lembro que eu tinha 7 anos de idade, eu perguntava, mãe, quem foi que fez o mundo? Com 7 anos. 7 anos. Ela dizia, foi Deus. E eu perguntava, mas quem foi que fez Deus? Não pensa nisso que você fica louco. Mas eu entendi ali que essa era a razão da minha vida. Então eu comecei desde cedo a procurar. E procurava primeiro respostas nas religiões, procurei em escolas iniciáticas, eu procurei em mestres, eu procurei na ciência, eu procurei na psicologia, eu procurei no xamanismo, eu procurei nos mais diversos lugares aonde dizia que tinham respostas para os mistérios da vida, lá estava eu batendo na porta. Então passei aí por muitas diferentes escolas, religiões, tradições. Várias fontes, né? Várias fontes. E ali, por volta de 32 anos de idade, eu estava numa grande crise existencial. Eu tinha já desenvolvido um método de autoconhecimento, eu era um professor, um terapeuta muito bem sucedido, estava indo muito bem, né? Mas eu entrei em crise com tudo isso. Eu chamava de síndrome da hipocrisia, porque eu me sentia um grande hipócrita, porque eu falava coisas que eu tinha lido nos livros e não era minha experiência, né? E com isso eu deprimi. Tipo, como se fosse um impostor. Um assim. impostor, né? E isso foi me angustiando, até que eu deprimi profundamente. E aí, no auge da depressão, eu fiz uma oração sincera para o universo, me valendo de um fiozinho de fé que ainda tinha aqui em mim, né? E eu falei assim, se existe uma verdade nesse mundo que está além das criações da mente, porque nessa hora eu achava que tudo era criação da minha mente, né? Apareça, porque eu cheguei no fim da linha. Não tem para onde ir. Nossa. E aí entrei em meditação, aí tive uma visão de um velho de longas barbas brancas, estava nos Himalaias. Ele falou, você vai fazer 33 anos, venha para a Índia, para Rishikesh. Nessa hora eu me lembrei, quando eu tinha 14 anos de idade, uma primeira vez que eu fiz uma aula de yoga, que eu ouvi um cântico devocional para uma divindade hindu. Eu entrei num transe místico e eu ouvi a mesma coisa. Quando você fizer 33 anos, vá para a Índia, para Rishikesh. Lá atrás, eu me esqueci disso. Era uma criança com pouca cultura. Fui tratar de ganhar vida, ganhar dinheiro, trabalhar, né? Estudar, seguir sempre pesquisando, estudando, procurando, mas trabalhando também, ganhando dinheiro e etc e tal. Tinha que se sustentar. Tinha que me sustentar. Mas ali com 32, no auge dessa crise, eu ouço a mesma mensagem, e aí eu me lembro, né, de que eu ouvi isso quando era pré-adolescente. Aí eu falei, puxa, tem algo para mim na Índia. Aí fui para a Índia, e aí, para encurtar a história, que é uma história longa, cheia de sincronicidades e de detalhes muito místicos, mágicos, né? E aí, quando eu cheguei num ashram, uma comunidade espiritual dessa cidade, em Rishikesh, que fica nos pés dos Himalaias, lá na Índia, bati na porta do quarto do mestre que cuidava daquele ashram, era o mesmo da minha visão. De barba branca? De barba branca, Nossa. era o mesmíssimo, e ele falou, eu estava te esperando. Caraca! Numa época que não tinha internet, né? Não tinha rede social, isso foi em 99. E aí você ficou quanto tempo lá com ele? O Maurício já foi pra lá, né, Rosa? Então, Já. ali a minha vida se transformou, né? Aí ele falou para eu ficar 15 dias com ele, que eu ia receber tudo que eu precisava. Só que nessa época eu tinha casado, estava em lua de mel na Índia. Cara, não podia ficar lá, não teve jeito. Mas aí ele aliviou para mim, falou, volta no ano que vem. Aí eu voltei no ano que vem, fiquei os 15 dias com ele. E isso foi o início de uma vida nova para mim. Todo ano eu ia para lá, né, passar um tempo com ele, para ser treinado dentro desse caminho, desse tipo de yoga. E recebi iniciação espiritual. Fui iniciado, então, no Sanatana Dharma, né, nesse caminho da iluminação espiritual. E aí, 3 anos depois, eu me lembrei quem eu era,
que eu vim fazer aqui. E aí recebi esse nome de Sri Prem Baba. E aí iniciou essa nova fase da minha vida. Como que foi receber isso? Até para quem é leigo, né? E saber como que é receber e qual o significado